Olá, aliás, câmera aqui, tá? Tá. Não fica olhando pra cá, senão você vai sair torto. Vou olhar pra quem eu quiser. Você é muito mandão, pelo amor de Deus. Gente, olha quem está aqui. Vanderlei Montagnoli veio finalmente. Eu mesmo. A gente já fez um monte de live remota, a gente fez uma no Instagram, uma aqui no YouTube. E agora, finalmente, pós-pandemia, né, 2 Presencial. anos, podemos estar juntos pra discutir qual assunto? O que será que a gente vai falar? Eu acho que a gente vai falar sobre relacionamentos monogâmicos, é isso? Eu acho que a gente vai falar sobre relacionamentos não monogâmicos. Ah, tá, entendi. Conta um pouco da sua experiência, por que você está inserido nesse universo, por que você já fez vários conteúdos sobre isso e por que as pessoas te procuram como uma referência? Porque raramente as pessoas falam sobre a questão dos relacionamentos não monogâmicos de uma maneira aberta. É muito mais difícil você assumir hoje que você é não monogâmico do que você, por exemplo, é gay. A gente tem uma homofobia gigantesca, a gente tem todas as coisas da sociedade, mas as pessoas ainda rechaçam mais a ideia da não monogamia, porque é uma estrutura social ainda mais profunda e está envolvida com a sexualidade, do que com a questão da própria sexualidade. Então hoje, se você procura conteúdos, os primeiros conteúdos que aparecem são os nossos. Olha só, você jura? Sobre não monogamia de vídeo, live. Estamos super bem ranqueados, então. Claramente, porque quase ninguém fala sobre isso e quando fala, não é sobre o aspecto prático, é um aspecto muito teórico de que não vive o que a gente vive. Uma criadora de conteúdo que eu tô aqui mostrando pra ele, que eu gostaria muito de divulgar, que tá falando sobre não monogamia, Acho que não pega, mas é a Ká Fernandes, do Etanega, que eu acompanho pelo Instagram, e ela tá começando um podcast agora que chama, eu acho que chama Eta Porra, que é só sobre não monogamia. E é muito legal porque a gente tem a perspectiva, aqui a gente tá tendo a perspectiva de 2 homens brancos e cis. A gente tá tendo a perspectiva de uma mulher que é preta, que é gorda, que é fora do padrão. E bissexual. E bissexual. A questão da não monogamia ainda é um fenômeno de uma certa classe privilegiada. Dá pra entender, dá pra perceber que não é uma coisa específica, que só um tipo de pessoa pode fazer e só um tipo de pessoa vai conseguir fazer funcionar. Vamos pras perguntas, então? Vamos para as perguntas. Desce aí o que as pessoas perguntaram, porque aqui é um TED Talk agora, né? Isso é engraçado como as pessoas têm vergonha de se identificar, porque algumas pessoas que estão abrindo o relacionamento ou estão passando por essa situação que a gente tá falando, eles pediram, olha, eu tô mandando uma pergunta, mas por favor, não me identifica. Não tem nada de errado em você ser não monogâmico. Mas é óbvio que a gente não vai identificar, claro. Eu tenho uma que eu acho que é boa pra começar, que eu achei muito direta, a pessoa fez uma frase só. Queria saber se a monogamia existe ou se é só um mito. Eu posso juntar com aquela pergunta que veio do meu se eu sou contra a monogamia. Não, eu não sou contra a monogamia. Assim como o Marcelo falou pra mim, cada um faz o que quer da própria vida. Mas eu sou contra a monogamia social. A monogamia ela foi feita especificamente para o controle da mulher, há 1500 anos atrás, por questão patrimonial, e por aí nós fomos, e como a gente segue estritamente os padrões heteronormativos e todas essas questões da sociedade, a gente continua ali. Aí se você vai olhar filmes e referências, quais referências você tem de relacionamentos poliafetivos? Então para vocês, todos, a única coisa que existia na verdade era a monogamia. A monogamia social é quando a sociedade te empurra que você tem que ser monogâmico. Eu acho que é a questão da expectativa da monogamia, entendeu? A monogamia normativa, a ideia de que todo mundo tem que ser monogâmico. Hoje, pra mim, a monogamia tá ligada a estereótipos de posse, de ciúme absurdo. Se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Você tem o feminicídio, tá ligado com a monogamia. Mas é isso que a pessoa liga com a monogamia. Ela é minha. Eu acho que tem um ponto aqui que tem também, que eu gosto de desconstruir, que tem aquele mito sobre, ai não, a natureza humana é poligâmica, enfim, é poliamorosa. E aí vem disso, né? Se a monogamia existe, mesmo ela foi inventada pra contrariar o nosso instinto. Eu acho que é o tipo de discussão que não é frutífera, porque assim, por mais, mesmo que fosse justificada pela natureza, nós não somos apenas animais naturais, nós somos animais sociais. A gente não faz tudo só porque, na natureza nós somos assim. A gente vive em sociedade. A gente não é um animal irracional. Exato. A gente não vai só pelo instinto, embora alguns momentos a gente até vá. É muito engraçado que a gente não quer que julguem as questões dos relacionamentos poliafetivos, mas tem muita gente poliafetiva que julga muitas questões do relacionamento monogâmico. E a pessoa prega que não existe monogamia.
Mas quem é ela pra dizer? Não, e se duas pessoas praticam monogamia, já existe, gente. Acabou. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é um outro mito que precisa ser desconstruído, não só sobre monogamia, mas sobre vários aspectos da nossa vida sexual e amorosa, que é: a não monogamia está atrelada à falta de carinho de um dos pais na infância? Já vi muitos casos assim. Eu tenho meus pais são pessoas extremamente carinhosas até hoje, e sou uma pessoa não monogâmica. Eu perdi meus pais com 16 anos, morei na rua, passei fome, tenho uma história totalmente complexa e eu também sou não monogâmico. Gente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não psicologizar certas coisas e reduzir tudo aquele mito freudiano que tudo é culpa da sua mãe ou tudo é culpa do seu pai. Você ter conhecido pessoas que se encaixam nesse perfil, que são não monogâmicas e não tinham carinho na infância delas, não significa que isso é um padrão de comportamento para todo mundo. Não existe nenhum estudo que fale sobre isso. Que por conta da falta de afeto na infância, a criança vira gay, a menina vira lésbica, a gente é trans, e nem não monogâmico. Tem um outro mito que tá junto disso, você viu o seu pai traindo a sua mãe durante a infância toda, então você virou não monogâmico. E aí, na verdade, a gente entra numa discussão pior. Se vocês pararem pra entender exatamente a questão das traições em relacionamentos héteros, em que o homem ele pode trair, né, e a mulher não pode, a gente entra na questão de quantas pessoas realmente dessas relações que estão traindo, e olha, não tô justificando traição, porque já teve gente que falou isso quando eu entrei nesse debate. Quantas dessas pessoas realmente, esses homens que traem, e essas mulheres que estão sendo traídas, são realmente monogâmicas? Quanto desses relacionamentos estaria resolvido se na verdade a gente tivesse um diálogo falando, olha, eu amo você realmente, mas eu não ligo sexo a afeto, então eu quero transar com outras pessoas. Eu amo você, a gente tem uma vida inteira construída, a gente tem filhos, a gente tem uma casa, a gente pode continuar tocando a nossa vida juntos. Vamos transar com outras pessoas? Qual é a diferença que isso vai fazer? Interessante vocês fazerem essa mesma pergunta que o Marcel fez. Qual a diferença isso vai fazer nas duas perspectivas? É muito menos chocante vocês pensarem num homem falando isso do que de uma mulher falando isso. Eu tive esse debate ontem com uma amiga que é não monogâmica, tá se descobrindo não monogâmica, e ela falou, é muito mais difícil, porque é isso, pro homem é naturalizado que ele possa ter mais de uma relação, pra mim não. Para um casal monogâmico, a experiência da não monogamia é um caminho sem volta, ou é possível voltar à monogamia sem carregar alguma crise? Talvez a gente tenha opiniões diferentes nesse assunto, não sei. Eu acho que nada tá escrito em pedra. Eu acho que cada casal, isso é uma coisa que eu falo muito nos vídeos sobre não monogamia, sobre abrir relacionamento, cada casal faz as suas regras. Só faz sentido você abrir um relacionamento se vocês tiverem plena capacidade, plena permissão, pleno espaço para rever essas regras quando for necessário. Então assim, se em dado momento a pessoa não se sente confortável com o que está acontecendo, e isso é absolutamente comum, tá? A gente não vai te vender aqui que, não, monogamia é fácil, depois que você assume. Não é fácil, não é fácil. Tem muita gente que olha e fala, cara, bateu uma dúvida, bateu um medo, bateu uma insegurança, o que eu faço? Entendeu? Então assim, sim, dá pra voltar? Dá pra voltar. Não é todo casal que funciona voltando também. Mas no final, o que importa é o laço que existe entre vocês. Se vocês quiserem manter um relacionamento aberto e depois fechar, o que importa é que vocês estejam bem, que vocês estejam preservados. Eu vou te fazer algumas perguntas, aí você me responde. Maria Gabriela chegou aqui no momento. Quando foi que você decidiu que você era gay? Em nenhum momento. Nenhum momento. Mas você vai querer realmente equiparar não monogamia com orientação sexual? Vou. Polêmica. Vamos. Porque no fim das contas, em nenhum momento eu escolhi ser não monogâmico. Eu sempre fui não monogâmico. A questão quando eu discuto a monogamia social é essa. Em nenhum momento eu fui monogâmico. É que me enfiaram tanto que eu devia ser monogâmico, que durante 30 anos, até eu assumir a não monogamia, eu tentei viver relacionamentos monogâmicos, não funcionou porque eu tava com o Marcel. Marcel é o amor da minha vida, amo ele. Veio o André. André, oi, tudo bom? Me apaixonei pelo André. Puta que pariu. Tá. Então, pela monogamia social, eu preciso largar o Marcel, porque provavelmente eu não gosto mais do Marcel. E eu tenho que ficar só com o André. Mas aí eu terminava, ficava com o André. E aí terminava com ele, porque na verdade eu queria ficar com os dois. Em qual momento você escolheu na sua vida que você ia começar a sentir atração por outras pessoas dentro de um mesmo relacionamento, ou isso foi natural? Isso foi natural. Obrigado, de nada. É muito engraçado, eu gosto muito de contar essa história, porque assim, eu fui também me entender como uma pessoa poliamorosa com 35 anos, entendeu? Muito tempo depois. E depois é o tipo de coisa que quando você tem o clique, você entende, você percebe, você olha pra trás retroativamente e vê vários comportamentos, vários momentos da sua vida que você fala, cara, eu sempre fui assim. O meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado na faculdade, a gente completou 1 ano de namoro, ele se apaixonou pelo chefe dele.
E ele veio todo sofrendo comigo e não sei o que. Ai, meu Deus, mas eu tô apaixonado. Eu penso nele, mas eu quero estar com você. Eu virei pra ele assim, cara, vai lá, tira um mês desse namoro, vai lá. Cara, o que eu pensei? Pô, eu sou um cara de 20 anos, ele também era um cara de 20 anos, a gente tava tendo nossas primeiras experiências gays. Por que eu vou impedir esse cara de se envolver com outra pessoa? E pra mim foi uma coisa tão óbvia na época, entendeu? Mas não teve a racionalização, tipo, então eu sou uma pessoa de relacionamento aberto. Cara, pra mim foi uma coisa tipo assim, vai lá e resolve com essa pessoa e depois você volta. Então, assim, eu concordo que desde sempre você foi polissexual. A maioria das vezes essa pergunta que tá aí, do casal experimentar não monogamia ou não, mas pode ser aquele caso que a gente tava falando agora há pouco, do relacionamento que não tá tão bem, aí eu vou tentar experimentar não monogamia pra ver se é essa questão, antes das pessoas mesmo se entenderem. Você primeiro precisa entender se você realmente é, porque daí você vai saber se vai valer a pena abrir. E às vezes a outra pessoa não é. Ela pode abrir só porque ela não quer perder a relação e tudo mais. Eu acho que o grande atrito que existe na discussão sobre não monogamia é exatamente vindo dessas situações, entendeu? Casais em que a situação está difícil, o casal não está no melhor momento, seja por falta de sexo, seja por qualquer outra questão, e aí decide que talvez abrir o relacionamento seja a solução. E eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui para vocês assistirem. Não é a solução. Se você não resolver as questões anteriores do seu relacionamento, as questões de por que não está tendo sexo, por que não está tendo confiança, por que vocês não estão juntos, por que não tem mais momentos de intimidade, até vocês conseguirem resolver isso e conseguir ter uma comunicação plena, porque não existe relacionamento, isso a gente concorda, não existe relacionamento aberto ou relacionamento não monogâmico que não tem uma comunicação plena, senão não dá certo. Então até você conseguir resolver isso, a comunicação, abrir o relacionamento não vai ser a solução. E aí, a grande dúvida, o grande dilema é o seguinte, esse cara que tá pensando, putz, eu não gostaria de abrir, mas meu namorado tá pedindo pra abrir, e aí talvez essa pessoa se pergunte, mas será que, na verdade, eu até poderia ser uma pessoa não monogâmica, mas eu fui tão doutrinado pela sociedade que eu bloqueei isso em mim, e se de repente eu testar e aos poucos, eu ir descobrindo aos poucos, talvez eu perceba que sim, ou que não. Ou que não. O que você acha disso? Você acha que abrir como forma de teste funciona? Eu acho que não, de novo, por um outro motivo. Por quê? Você tá usando o seu relacionamento como um teste pra saber quem você é. E quando a gente tá falando de relacionamento, são duas individualidades. Se eu tô usando você de teste só pra eu entender, talvez eu não esteja preparado, ainda estável, pra entender sobre posse, sobre ciúme. Eu não vejo um problema desde que as duas pessoas estejam conscientes de que aquilo é um teste. Tem gente que usa a não monogamia como estratégia de manipulação e de deixar a pessoa na geladeira. Eu não gosto mais do Marcel. Nosso relacionamento acabou, mas eu não tenho certeza se o relacionamento com a pessoa que eu acabei de conhecer vai funcionar. E aí, então eu Marcel, fico de step, isso, de plano B. Você fica, como eu chamo, de frango de geladeira. Aquele que fica lá pra eu comer no outro dia se eu realmente precisar. E aí eu fico falando, mas eu não tenho certeza se eu não gosto de você. Mas não gosto. É que eu sou imaturo pra falar, ok, não gosto. E não sou não monogâmico. Então eu vou falar pra, como tá na praxe a gente usar, né? Vamos falar, eu não sou monogâmico. Vamos abrir o relacionamento. Eu tô apaixonado por outra pessoa. E aí quando esse relacionamento firmar, pode ser que o Marcel seja descartado. Se isso aconteceu, minha gente, grande parte das vezes a pessoa não era não monogâmica, a pessoa só era safada mesmo, só era filha da mãe com você. Meu namoro teve outros namoros abertos e agora tá tendo um fechado comigo. Ele fala que tá sendo difícil, mas não me sinto seguro de abrir. Já falei pra ele que não me sinto maduro o suficiente. E a gente mora em cidades diferentes, só vemos nos fins de semana. Fico pensando se deixo ele sair com outras pessoas durante a semana ou não. A gente não dá risada, porra, coitada, é real a questão. Eu vou rir porque a questão é mais profunda. A pessoa pergunta se eu deixo. A gente vai pra questão da posse, que pra mim é grave, e não é bem essa questão. Pra mim, esse relacionamento, essa pergunta é a receita da catástrofe. Por quê? Ele já começou com uma pessoa que teve outros relacionamentos não monogâmicos, ou seja, essa pessoa provavelmente é não monogâmica. E aí ele tá tentando fazer com que essa pessoa entre dentro de um formato monogâmico, que essa outra pessoa já tá dizendo que não tá funcionando, e cara, não importa se você vai deixar ou não, e foi por isso que eu ri. Porque, na verdade, você não tem poder sobre a outra pessoa. Você não é dono da outra pessoa. É isso que a monogamia cria na sua cabeça, essa monogamia social. Não adianta eu tentar ficar falando pro Marcel, não me trai. Não me trai. Então, a honestidade é sempre a salvação. Mas tudo que você me trouxe é uma receita de bolo de catástrofe. Vai explodir. Vocês moram em cidades diferentes.
tá? Vocês não têm contato inicial. Você não vai conseguir saber se essa pessoa ficou com outras pessoas ou não. Aí você vai começar a ficar cada vez mais inseguro, porque no fim das contas, você tá colocando a sua segurança em cima dele, não no trabalho da sua própria insegurança. Tem uma outra palavra que eu achei muito chave também, que eu acho importante a gente discutir, que ele fala, não me sinto maduro o suficiente. E eu acho que é importante a gente também desmontar a ideia de que a não monogamia é um estágio elevado de inteligência, de maturidade emocional. Quando você fala no começo, eu não estou pronto, talvez você nunca vai estar pronto, talvez seja a sua natureza seja monogâmica. Então não tem uma questão de que você precisa amadurecer. De repente você já tem um relacionamento super maduro, você é um cara ótimo, um bom namorado, tá lá dando apoio, conversa, tudo. Você já é um cara maduro, já tem seu trabalho, já se sustenta, você já é maduro, não é porque você não conseguiu abrir o relacionamento que você é imaturo. Várias pessoas chegam pra mim e falam, nossa, mas isso é uma evolução que eu não consigo. Às vezes você não precisa. Tá, e como é que você vai saber se você consegue ou se você não consegue? De novo, você vai ter que se analisar. Você vai ter que entender se você é monogâmico ou não monogâmico. E aí você pode sim decidir ser monogâmico, como é o caso do meu marido, e ter um relacionamento com uma pessoa não monogâmica. Só que você vai ter que desconstruir todos os preceitos monogâmicos de cima dele por conta da individualidade. Dá pra ter um relacionamento... Engraçado, né? No HIV é soro discordante, a gente tem relacionamento interracial, a gente não tem um termo pra relacionamento no não monogâmico. É uma boa questão. Vamos criar um termo, mas sim, dá pra você ter um relacionamento que mescle isso. Monogâmico divergente. Monodivergente. Monovergente. Enfim. Divergâmico. Vamos fazer alguma pergunta sua? Cadê as suas perguntas? perguntas? Uma das minhas perguntas, eu tenho ela de cabeça. Ó. Melhor que eu, que tem que ler no celular. Pediram pra eu citar 3 mitos da não monogamia. E eu acho isso fantástico. Vou começar com os 3 que eu acho melhores. Não monogamia é putaria. Já começa por aí. Gente, tem tanta regra. E é uma coisa que a gente às vezes fala, beleza, vamos abrir o relacionamento? Vamos. E se ninguém quiser pegar a gente? Ou pode acontecer o que aconteceu no meu caso, do meu relacionamento. Eu tô num relacionamento há 5 anos e eu transei 2 vezes fora do relacionamento com pessoas que eu me interessei, sendo que eu tenho a liberdade de fazer isso se eu quiser, a hora que eu quiser. Eu e o André estamos abertos há 4 anos, desde que a gente começou. A gente nunca transou com ninguém ainda. E a gente foi ficar com alguém no carnaval desse ano. Não é essa questão, tipo assim, abriu e eba! Vamos botar todo dia. Uma porta giratória no apartamento, que toda hora vai entrar alguém novo aqui. Putaria, na verdade, pra mim é traição. É eu não falar o que eu faço, é eu fingir que eu sou monogâmico, como a maioria das pessoas fazem, vão lá e ficam com outras pessoas. O segundo mito, pra mim, é aquele que eu acabei de falar. Pessoas monogâmicas não sentem ciúme. Gente, sente. Eu ouso dizer que meu marido monogâmico tem menos ciúme de mim do que eu dele. Só que aí qual é a diferença? Eu entendo que o meu ciúme é meu, não é dele. E aí se tem algum gatilho que ele faz, de alguma questão minha, de alguma coisa que me dá ansiedade, etc., eu converso com ele sobre o gatilho, mas eu não responsabilizo. A minha vivência é uma vivência que comprova muito a ideia de ciúme como insegurança. Porque de quem que eu tenho ciúme? Eu tenho ciúme dos meus amigos. Eu tenho muito pouco ciúme dos meus namorados. Sempre tive. Mas os meus amigos, às vezes quando eu encontro amigos se encontrando sem mim, ou se eles somem durante muito tempo, eu tive algumas relações nesses últimos anos que passaram por isso. Especialmente a gente tá no Instagram e vê que se encontraram, enfim, e aí por bate... que não me chamaram? Só que aí, óbvio que eu entendo, assim, a primeira coisa que eu penso é, Marcel, você encontra amigos sem outros amigos o tempo inteiro. Você, obviamente, não tem como controlar a vida dos seus amigos, não é nem plausível isso. Então é óbvio que toda vez que eu olho aquilo, eu entendo qual é a minha insegurança. Eu sempre olho e falo, cara, por que isso tá mexendo comigo? Então é uma coisa que, quando tem esse gatilho, é muito forte pra mim de identificar minha própria segurança, porque é óbvio que a pessoa não fez nada de errado, entendeu? Eu já fiz vídeo sobre ciúme também, que era exatamente sobre isso. O quanto você precisa entender o ciúme, não como um fato dado e como um elemento do relacionamento, mas qual é a origem desse ciúme? E o terceiro mito, que eu acho, é aquele que a gente já falou, nem vou adentrar ao mérito. Abrir relacionamento ou falar sobre não monogamia, transformar seu relacionamento monogâmico em não monogâmico, não salva o seu relacionamento. E aí já vem naquela outra fluência de um outro mito, que é uma pergunta que eu recebi, foi: como é o meu relacionamento com o meu marido, sendo eu uma pessoa não monogâmica e o meu marido sendo uma pessoa monogâmica? E eu vou dizer pra vocês que a resposta é um relacionamento comum. Às vezes é tedioso, às vezes eu tô adorando, às vezes a gente briga, às vezes tem dor de barriga. A única diferença é que a gente dialoga para um caralho. Eu acho que tem um ponto super importante que a gente detecta em muitas dessas mensagens que a gente recebe, que é o seguinte: pessoas que são muito fechadas
pra discutir seus próprios sentimentos, pra discutir no geral. Ele falou aqui que ele conversa pra um caralho, e isso também é uma coisa muito comum entre eu e o André. E eu acho que é muito comum entre todos os casais não monogâmicos que eu vejo que funciona. Abrir um relacionamento já é difícil. Como uma pessoa que não conversa é praticamente impossível. Não tem como, porque vai ter um monte de coisa que não vai ser dita, e aí você vai pensar uma coisa, ele vai pensar outra coisa, você vai entender outra coisa, e aí uma outra coisa que ele fez, você vai interpretar de outra maneira, não vai funcionar. Eu acho essencial, quando você tá lidando com uma pessoa não monogâmica e uma monogâmica, se vocês vão tentar alguma coisa, não importa se você é o monogâmico ou se você é o não monogâmico, o que você tem que olhar é, a gente é capaz de conversar? Essa outra pessoa é capaz de ser 100% honesta comigo? Dentro de um relacionamento não monogâmico, uma das minhas outras perguntas, pode ter traição. A quebra de qualquer cláusula daquele contrato que a gente estava falando que se redige, desses diálogos que a gente tem, é traição. E é a traição na forma mais suja que eu conheço, porque se você pode conversar com a pessoa e o relacionamento ele é aberto, e vocês falam isso... Cara, não vai funcionar. E um outro ponto que é sempre importante é a sua vontade é importante, é aceitável, é correta. Você não tem que sentir uma pressão do tipo, mas eu preciso abrir pra não monogamia porque é mais evoluído, ou porque é melhor, ou porque é um sinal de amor pro meu... Eu amo o Vanderlei é não monogâmico, então eu preciso abrir como sinal de amor pra ele. Cara, você não precisa fazer nada disso. Assim como também a pessoa que quer ser não monogâmica, também não tem nada de errado com você. Você não é promíscuo, você não é volúvel, você não é incapaz de compromisso, não é nada disso. Queridos, vamos encerrar aqui, a gente respondeu muitas perguntas. Vanderlei... Tem mais 20, a gente pode gravar um segundo. Dependendo da audiência desse vídeo, a gente grava mais, e aí a gente quer mais participações. Eu queria muito perguntas sobre etiqueta da marmita, porque ninguém mandou perguntas de etiqueta da marmita. Porque tem muita treta de ser marmita de casal. Muito bem, as minhas redes sociais, eu uso mais o Instagram do que qualquer outra coisa hoje, porque eu tenho preguiça de ter 395 mil redes sociais. Vocês vão me encontrar como @VanderleiMontagnoli. Vocês podem me mandar perguntas. Eu não sou inacessível. Vocês vão surtar que às vezes eu vou falar, olha, você tem um horário hoje 6 horas, eu ligo, a gente conversa por telefone. Esse eu jamais fiz. Ligar pra pessoa, jamais. Já fiz. A última pergunta aí, que tem uma pessoa aqui que provavelmente está assistindo esse vídeo, pode confirmar nos comentários. Eu fiz uma videochamada, porque a pessoa não estava bem, e aí a gente vai debatendo. Que gentil. Porque, no fim das contas, eu queria essa pessoa também na minha época. Então é isso, querido. Obrigado por ter vindo. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo, não monângicos.